Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 29 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente da Coab Santista, Companhia de Habitação da Baixada Santista, engenheiro Hélio Hamilton Vieira Júnior, e o secretário municipal de Habitação da Prefeitura de São Vicente, Emerson Santos. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal A Tribuna traz a manchete: planos terão que cobrir atendimento a gestantes. Na Folha de São Paulo, Lula não entende a independência da justiça, diz Barbosa. No Estadão, ex-assessor de Padilha era canal com saúde, diz Labogem. Na Folha, no Santa Portal, mais de 30 mil professores aprovados em concurso serão convocados em São Paulo. No site do BocNews, comerciantes devem atentar ao prazo de pagamento da licença. No G1 Santos e região, caminhões são flagrados em local irregular em Santos. E no portal da UOL, ex-assessor de Padilha era canal com saúde, diz sócio de laboratório investigado. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos tratar de um tema fundamental: política habitacional na região metropolitana da Baixada Santista. O déficit regional é muito sério, é expressivo, da ordem de 100 mil moradias populares em toda a Baixada Santista. É interessante observar que fala-se muito aqui na nossa região, nos últimos tempos, sobre mobilidade urbana. Discute-se muito essa questão, libera-se recursos, enfim, há projetos grandiosos, projetos vultosos em termos de mobilidade urbana. Claro, é importante numa região como a nossa, em função dos gargalos que temos, da questão logística, do maior porto da América Latina. Mas, por outro lado, fala-se muito pouco, discute-se muito pouco e realiza-se também muito pouco em termos de casas populares. Um déficit imenso desse, de 100 mil moradias, exigiria, não apenas das prefeituras, mas sobretudo do governo do estado e também do governo federal, mais recursos, mais investimentos. E por que isso acontece? Por que não se constrói casas populares na região metropolitana na medida do necessário? Falta de áreas? Falta de terrenos? Falta de recursos? Falta de gestão ou de vontade política? É sobre toda essa temática que nós vamos conversar no programa de hoje com os nossos convidados, que são especialistas em política habitacional. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol durante todo o dia. Segundo o Climatempo, não há possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 13 e 25 graus em Santos. As ondas chegam a no máximo 1 metro nas praias da região. As estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Lentidão de 5 quilômetros na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para discutir política habitacional. Voltamos já. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta.
Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 29 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Coab Santista, Hélio Hamilton Vieira Júnior, e o secretário municipal de Habitação da Prefeitura de São Vicente, Emerson Santos. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Os cartórios eleitorais de todo o estado começaram a atender em novo horário, das 9 da manhã às 6 da tarde. A mudança vale até o dia 7 de maio, quando se encerra o período para regularizar ou emitir o título de eleitor. A reportagem é de Beatriz Lopes. Em ano de eleição, o movimento aumenta nas zonas eleitorais. São casos de transferência de endereço, alteração de cadastro, emissão de primeira ou segunda via do título de eleitor. Foi o caso da dona Valéria, que trouxe o filho Roberto, de 16 anos, para tirar o documento. Eles aproveitaram o novo horário para realizar o serviço. Como não tenho dia a dia para vir aqui, já vim 2 vezes, é difícil, mas tá ótimo o horário. Os cartórios vão atender de hoje até o dia 7 de maio, também aos sábados, domingos e feriados, sempre das 9 da manhã até as 6 da tarde. Por conta do final do alistamento eleitoral. Em ano de eleição, há um prazo para se realizar qualquer movimentação no seu título de eleitor. Esse ano é 7 de maio. E aí, então, o tribunal resolve ampliar os horários para que as pessoas tenham mais flexibilidade para poder ser atendidos. Os serviços são realizados de graça. Para qualquer atendimento, o eleitor precisa levar documento de identidade e comprovante de residência. Pessoas que estão com algum problema de locomoção e precisam transferir sua sessão para uma que tenha acessibilidade, façam agora até o dia 7 de maio. Também quem nunca tirou o título de eleitor, venha tirar o seu título até esse período. Pessoas que não regularizaram o seu título naquele período e que agora devem estar canceladas, porque não votaram em 3 turnos consecutivos, precisam vir até dia 7 de maio para fazer a movimentação e regularização. Muito bem, aí está a reportagem. É importante as pessoas gravarem essa data, 7 de maio, para regularizar ou tirar o título eleitoral. Estamos, afinal, a pouco mais de 5 meses das eleições gerais do dia 5 de outubro, eleições de deputado estadual até presidente da República. Mas o tema hoje, evidentemente, é política habitacional. Os nossos convidados são especialistas na matéria. Eu gostaria de começar essa entrevista com o secretário Hélio e o secretário Emerson, falando a respeito do déficit da nossa região. É um déficit realmente muito sério, presidente Hélio, da ordem de 100 mil moradias em toda a região. Por que isso acontece? Por que é tão difícil, afinal, construir casa popular na nossa região? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, nós que agradecemos. Realmente o déficit é um déficit acumulado. Nós sempre lembramos dos 20, 25 anos praticamente de estagnação no setor habitacional de interesse social a partir lá do encerramento do Banco Nacional de Habitação em 86. E antes disso, já há 2, 3 anos, praticamente nenhuma iniciativa, nenhum planejamento já estava sendo efetivado. De fato, de 2001 para cá, houve uma tentativa de retomada. Vale a pena esse histórico, né, para ver que é uma coisa muito, muito recente. E para você recuperar um déficit desse porte, quer dizer, não tem outra solução senão adquirir terra, principalmente, que é o nosso entendimento, é esse, nossa manifestação sempre, nos encontros nacionais, nas reuniões.
o famoso estoque de terras. Existe terra? Existe. Ela é cara? Tem um custo alto? Tem um custo alto, mas é essa terra que precisa ser trabalhada e planejada para Sim. a habitação de interesse social. Não existe outra terra na nossa região metropolitana, assim como nas capitais e regiões metropolitanas de todo o Brasil. Então, o primeiro ponto, e que nós estamos muito atrasados ainda, vamos ver depois a opinião do colega Emerson, mas é a questão do estoque de terras. Não temos, né? Iniciamos um trabalho agora, o governo do Estado abre essa perspectiva de aquisição de terras, teve aqui na Baixada Santista já por 2 oportunidades com esse entendimento, e os programas que estão sendo agora apresentados, na verdade, alguns deles já estão defasados, né? O custo dos insumos da construção civil são sempre maiores do que os nossos limites de gastos permitidos pelas tabelas do governo federal e do governo estadual. Vocês podem observar licitações ainda desertas, né? Não parecem, empreendedores não se manifestam. Essas são questões que, no meu modo de entender, emperram mesmo o processo. Eu não tenho a terra. Para conseguir a terra, ela é caríssima. Quando eu consigo, eu tenho que estar livre de meio ambiente, tenho que ter toda a regularidade. Perfeito. Isso tudo demanda tempo. Ato contínuo, vou para uma licitação com um limite muito forte de preços. O mercado em plena expansão, imobiliário, as construtoras têm muito mais lucro, né, num imóvel popular de mercado ou de alta renda. E foge também desse setor. Hoje você abrir uma licitação, dar uma licitação deserta, você reabrir essa licitação, percorrer todo o processo, você perdeu 1 ano. E vamos rezar para que nesse ano não seja um ano eleitoral, né? Que de 2 em 2 anos nós temos esse outro. Então, a habitação, assim como outros temas, mas principalmente a habitação, que no nosso modo de ver, ela traz melhorias fundamentais para a educação, para a saúde, porque é o bem-estar, é a qualidade de vida, é a autoestima e tudo mais, principalmente a habitação, ela carece ainda assim de mudança em vários vetores aí. Sem dúvida nenhuma. Isso é um fato, porque realmente a habitação é ter o teto, né? Ter uma residência, ter um endereço. Não pode haver nada mais importante do que isso. Secretário Emerson, bom dia, obrigado pela sua presença. Qual é a sua visão a respeito dessa dificuldade aqui na nossa região? Bom dia Hélio, bom dia Chico. O Hélio tem razão que um dos grandes problemas nossos na região é a questão da terra. Evidente que de 2002 para cá houve um avanço nos investimentos públicos relacionados à questão habitacional. Haja visto que o poder público municipal não tem capacidade de investimento do ponto de vista, até porque são investimentos muito, muito altos, né? E a habitação, ela dialoga não só com a produção habitacional, né? Você tem o fator da urbanização diária, né? Porque você tem um saneamento, você tem que criar todas as condições urbanísticas para que aquele cidadão ou seja consolidado, ou seja deslocado, ou seja recriado ali mesmo uma nova moradia. Então são investimentos muito altos. O que a gente tem 3 frentes que são importantes. Uma é essa urbanização territorial, né? Que com o PAC, né, que é um programa que permite, tem o Santos Novos Tempos, em São Vicente mesmo tem o México 70, Sambaiatuba, que são projetos de urbanização diária, que envolve não só a produção habitacional, mas melhorar as condições de habitabilidade dessa comunidade que reside em determinado local. Tem o fator do déficit aberto, que a gente chama, né, que são as famílias que coabitam, famílias que moram realmente de aluguel numa faixa de 0 a 3, que aí sim você precisa produzir unidades. 0 a 3 salários mínimos. Isso, que você precisa produzir unidades habitacionais. E tem regiões que são irregulares, né? São Vicente tem em torno de 40% da sua área irregular, né? Então você tem comunidades antigas, né, que já estão consolidadas, mas não têm a regularidade da sua propriedade. Então são essas 3 frentes que precisam ser atacadas. Mas se a gente acompanhar a evolução das políticas habitacionais, de 2002 para cá, com o FINIS, depois se transformou em PAC, e agora Minha Casa Minha Vida, que acabou sendo uma solução melhor, porque como o próprio Hélio tinha dito, nós iniciamos em 2005
o programa do FINIS, uma unidade habitacional era paga pelo governo federal em torno de 27 mil, depois no PAC passou para 46 mil, né? Então, e hoje o Minha Casa Minha Vida, numa nova modalidade, paga até 76 mil por unidade, sendo que o Estado entra com 20 mil, chegando a 96 mil por unidade. É o suficiente? Não é o suficiente dentro das características da nossa região. No interior de São Paulo, ele é suficiente, porque você tem uma oferta de terra muito grande. É por essa razão que temos mais construções de casas populares no interior do que aqui na nossa região. Sem dúvida. E mesmo no litoral sul, hoje Itaém, Peruíbe, você acaba tendo uma produção até maior do que Santo São Vicente, né? Porque nós vivemos numa ilha aqui, estagnada do ponto de vista da oferta de terra, área pública, basicamente nós não temos, e aí precisa da iniciativa privada. E um outro fator importante é mobilizar o setor empresarial na produção, né? Porque você tem o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que nós chamamos, que na realidade nem chega a 3 salários mínimos hoje, é até 1.600 por família, né? Então, 3 salários hoje está 2.000 e pouco, né? Então, tem esse vácuo aí da população que ganha de 2.000 a 3.000 reais, 3.500 reais, que acaba tendo dificuldade de fazer o financiamento no mercado e não tem produção. Em São Vicente, ainda mais grave, porque a produção habitacional na faixa 2 é muito reduzida. E aí a gente tem uma dificuldade com uma outra fatia do mercado. Agora, diante do que os senhores colocaram, da falta de terrenos, da falta de terra, da dificuldade aqui na nossa região, particularmente na ilha de São Vicente, vale dizer, em Santos e São Vicente, em contrapartida, em outras regiões da própria Baixada Santista, sobretudo no litoral sul, em Bertioga, existe área, existe terreno, Hélio. Isso não se pode pensar de forma metropolitana a questão habitacional? Não, correto. A todo momento que nós pensamos, né, eu Emerson, temos uma ligação maior por conta de Santos e São Vicente, temos um empreendimento numa mesma área, né, de 2.240 unidades. Que é o conjunto Tancredo Neves, né? Conseguimos esse entendimento aí após esses anos todos, então estamos prestes a termos as obras, né? Mas é lógico que nós sempre pensamos na questão metropolitana. E nós pensamos na região metropolitana com saneamento, né, esgotamento sanitário, fornecimento de água, a mobilidade, enfim, todas as características que a habitação por si só também exige. Então, certamente não temos mais condições de imaginarmos qualquer progresso em execução, na intervenção de habitação de interesse social, senão de forma metropolitana, no nosso ponto de vista. Inclusive, saliento, reunir também o litoral norte, já com o programa que o Estado também lançou, porque há ali um desenvolvimento muito grande de ocupação da serra, do mar, né? Isso tem que ser realmente contido e tratado e resolvido. Porque essa questão da terra é sempre tocada por todos os especialistas, secretário, como grande problema e, além do que, o custo dessa terra, que é muito alto aqui na nossa região. Mas, em contrapartida, temos na Praia Grande, temos, enfim, no Litoral Sul, um considerável estoque de terra e que poderia e deveria ser canalizado para a área de habitação. Então, quer dizer, é claro que há necessidade de mobilidade urbana, é claro que há necessidade de rede de água, esgotamento sanitário, rede de energia, enfim, como o Hélio fez referência. Mas tem que se pensar em alguma coisa. O que não se pode é simplesmente ter o diagnóstico, e o diagnóstico é sempre correto, perfeito, e não se avançar nisso. Quer dizer, é preciso recursos, senão não vai se chegar a lugar nenhum. Ou, se me permite, para atrair também o investimento privado, que seria interessante, a ideia inicial do Minha Casa Minha Vida é muito interessante, atrair o mercado também para esse setor. Mas para atrair esse mercado, a equação, como bem apresentou o Emerson, a equação é infraestrutura, é terreno, é infraestrutura e unidade habitacional. E aqui para a nossa região, vamos encontrar terreno a R$100, 150, R$200 um metro quadrado, onde? Não existe. Dentro da favela já custa mais do que isso, né? Então, ou você adequa essa equação ou cria uma bolsa, um sistema paralelo a esse tipo de investimento para que você fomente, de fato, essa vinda também do mercado. O que aconteceu com o mercado, na verdade? No início do Minha Casa Minha Vida, e isso acho que exemplifica, mostra bem essa dificuldade que nós discutimos até aqui. A ideia eram municípios acima de 50 mil habitantes. Minha Casa Minha Vida. Nós fomos lá, através da associação de Coabs e tudo mais, principalmente dos estados, e lutamos para manter
as cidades com menos de 50 mil habitantes também com Minha Casa Minha Vida. Você pega hoje a produção das cidades maiores, portanto, e das de menos de 50 mil habitantes, elas são praticamente iguais. É ótimo que se tenha a produção lá nas cidades pequenas, que é a maioria, mas o problema, as pessoas o problema não saem maior das grandes áreas para ir para uma cidade menor. Exatamente, o problema maior continua com dificuldade, é limitado a esses aspectos dentro dessa formulação. Secretário. A questão, assim, a questão do deslocamento também é uma questão. Nós temos um projeto Serra do Mar, por exemplo, em Cubatão, e a política adotada pelo projeto do governo do Estado de São Paulo deslocou as famílias sem nenhuma articulação junto com essas famílias. O que houve? Houve uma volta, que é a famosa política do enxuga-gelo. Em São Vicente, por exemplo, nós estamos fazendo um levantamento agora, mas as famílias que se deslocaram de Cubatão para São Vicente, boa parte voltaram para Cubatão. Porque a questão, fora a questão da infraestrutura, você tem que fazer do que o sujeito que tem uma vida econômica, por exemplo, num determinado local, a gente tem que desenvolver essa outra região do ponto de vista econômico para ele que se fixe dentro dessa área. Sim. Senão ele não vai se fixar. Fora as relações, lógico, afetivas com a comunidade e tudo, com a família, mas tem que ter uma política junto, uma política de desenvolvimento econômico nessa determinada região. Por isso que o Minha Casa Minha Vida, assim, junto com o PAC, porque assim, tem vários movimentos do Minha Casa Minha Vida. Ele tem o Minha Casa Minha Vida Entidades, que também é uma solução, porque você, do empresário, ele ganha muito na quantidade da produção. Então, geralmente, eles querem fazer empreendimentos com 1.000, 1.500 unidades, porque ele ganha na quantidade. Mas, para o poder público, esse processo também é complicado, tem uns efeitos colaterais. Nós temos um projeto no Tancredo Neves, que é um projeto em comum acordo entre as duas cidades, mas nós estamos deslocando 2.240 famílias para um determinado bairro. Nós estamos falando em torno de 7.000 pessoas, 7.000, 8.000 pessoas. E aí você tem que garantir escola, creche, mobilidade, né? Então, esses grandes deslocamentos também geram efeitos colaterais. Então, fazer produções menores também ajuda em áreas já urbanizadas. Então, o governo federal tem um programa que é Minha Casa Minha Vida Entidades, né, que tem experiências aqui em Santos, né, que a comunidade, né, recebe o dinheiro para comprar a área antecipadamente e aí ele pode produzir ou via mutirão ou mesmo contratar uma empresa, uma consultora para construir. Mas aí você pode fazer 20 unidades, 30 unidades, você não precisa fazer grandes bolsões habitacionais, né, porque aí também gera efeitos colaterais. Então, uma das soluções também seria a possibilidade de criar pequenos núcleos habitacionais através da política de entidades produzidas pelo governo federal. Agora, esses grandes deslocamentos geralmente acabam gerando essas grandes dificuldades. Mas, em função do déficit que nós temos, a gente acaba, evidentemente, surgindo a oportunidade. Tem que fazer. Temos que fazer. No caso do Tancredo Neves, corre-se esse risco dessas famílias que serão deslocadas para lá, eventualmente não se adaptarem e voltarem? O risco sempre existe, né? O nosso trabalho é dar as melhores condições para que ali eles se sintam em casa, né? É natural que qualquer pequeno deslocamento, por menor que seja às vezes, ele tem um retorno. A gente tem aí um acompanhamento de alguns núcleos habitacionais que você chega depois de vários anos até, mais de 10 anos do núcleo, menos de 30% se mudou, né? Então, depende muito do histórico e da própria situação familiar, enfim, as pessoas têm vida também dinâmica própria, né? A gente não tem muito como avaliar. Olha, saiu porque eu fiquei sabendo que voltou para a favela, tudo bem, mas não é a regra. Não é a regra essa, geral também. Agora, Bertioga, a área continental de Santos, etc., as áreas são poucas por conta de meio ambiente, por conta de área de proteção permanente, enfim. A notícia boa de Bertioga, tem lá em andamento, o prefeito Orlandini parece que está conseguindo 1.500 unidades. Isso. O que seria muito importante, porque qualquer iniciativa que nós tenhamos em qualquer das cidades já ajuda, colaborando com todos. A conter esse déficit imenso que a nossa região tem em termos de casas populares. Nós vamos para um rápido intervalo, eu peço a licença dos senhores, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque.
Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação. Meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar contra o HPV para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 29 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Coab Santista, Hélio Hamilton Vieira Júnior, e o secretário municipal de Habitação de São Vicente, Emerson Santos. Aliás, Emerson, eu gostaria de, neste bloco, começar com você e lhe questionando a respeito do episódio que ficou conhecido como o da Fazendinha, em São Vicente. Já está encaminhada aquela situação ou ainda não? Assim, lá é um embrólio, é fato, essa ocupação. Primeiro, assim, é importante ressaltar que aquela área foi ocupada. Algumas famílias, na realidade, compraram alguns lotes, que é um lote, foi um loteamento que acabou não sendo registrado, né, de 70, os anos 70 e tal. Então, tem um conjunto de em torno de 50 famílias que já moravam lá. No ano de 2000, a partir do ano final de 2011, começo de 2012, durante o processo eleitoral, houve um início de ocupação. E em 2013 ela se deu grande explosão. Acentuou. Nós tivemos lá no começo do ano de 2013, né, ainda não tinha essa expansão toda. Conversamos com um conjunto de moradores dizendo da necessidade de se encerrar aquele processo, porque as consequências iam ser graves. A gente pode dizer que é uma das grandes devastação ambiental ali, porque é uma grande área de APP, né, que foi devastada, só que são áreas particulares. Né? Então, no final de 2013, nós constituímos uma força-tarefa, prefeitura, convidamos a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, a Sabesp e outros órgãos, para que nós pudéssemos, não só a Fazendinha, mas há um movimento na área de São Vicente, principalmente na área continental, de novas ocupações. É que a Fazendinha é emblemática pela sua dimensão. Sim. E por conta do envolvimento político que acabou gerando. Isso, também. Isso. O que houve? Nós, a partir daí, a doutora Flávia pelo GAEMA também entrou no processo, nós constituímos uma força-tarefa desde então e desde lá a gente vem tomando algumas medidas. Em fevereiro, nós fizemos o que a gente chama de congelamento da área, demarcando a quantidade de barracos. Sim, são 889 barracos, né? De lá para cá foram construídos mais? Foram. Né? Até porque é difícil você se manter lá e você... exercer uma fiscalização permanente. Até porque a própria Polícia Militar e a Polícia Ambiental diz que não tem destacamento, não tem homem suficiente para montar uma base ali. E fizemos agora uma pesquisa socioeconômica com as famílias para saber de onde vieram, né? Qual o perfil delas. E o que a gente está tentando construir é uma saída, né? Para não ocorrer o que houve em Pinheirinho, né, que foi uma catástrofe, né, e qualquer decisão de desapropriação hoje lá, o passivo cai no colo da prefeitura. Né? Então você vai ter que encaminhar as famílias, auxílio moradia, a prefeitura. Quantas famílias estão ali hoje? Então, 889.
né? São 889 famílias, não é pouca coisa. Não é, são 4, 5 mil pessoas, mais ou menos. Se você multiplicar, dá quase isso. Então, assim, a ideia que é ter uma área ali de 160 mil metros quadrados, que são duas grandes matrículas ali. Uma, a maioria dela é proteção ambiental, mas a outra é passível de urbanização. Então, nós colocamos o proprietário junto à Caixa Econômica Federal e junto ao GAEMA para se encontrar uma solução, e talvez até pelo Minha Casa Minha Vida. Então vamos ver se a gente encontra uma solução que faça com que essa área que era improdutiva, né, que os proprietários acabaram não zelando por ela, que pelo menos possam dar alguma função social a ela. Sem dúvida seria uma alternativa, seria uma saída. Emerson, para completar, qual é o déficit habitacional hoje de São Vicente? Então hoje gira em torno de 24 mil, 24, né, de 0 a 3, que a gente está falando, salários que é o mínimos, foco da 24 mil unidades. E, presidente Hélio, em Santos, qual é o déficit? Então, nessa mesma linha de 0 a 3, computando aí, além das áreas de risco, né, palafitas, risco em morros e cortiços, etc., a gente está computado aí também os que comprometem mais do que 30% de sua renda familiar com aluguel e a coabitação, que é forte aqui também. E no plano nosso de 2009, nós alcançamos 16 mil habitacionais. Então, são 40 mil na ilha de São Vicente, o déficit seria da ordem de 40 mil unidades. Essa das duas cidades. Agora, falando em Santos e também no déficit habitacional, presidente Hélio, e a questão da Vila Santa Casa? Anunciou-se há algum tempo o início de uma nova fase da Vila Santa Casa, mas acabou não acontecendo. Enfim, como é que está essa situação? No primeiro mês de mandato do prefeito Paulo Alexandre, nós solicitamos a ele que pudéssemos começar do zero novamente. Talvez fosse mais rápido, porque nós tínhamos encontrado mais um problema com a questão do desmembramento da área. Porque nós não temos como obter recursos hoje se não tiver regularizado o imóvel, né? Então, olha, se nós formos insistir nesse caminho que estamos... Então, ele confiou naquele momento que a gente poderia apagar o que estava sendo realizado e iniciamos um desmembramento, o projeto, então isso tudo hoje está aprovado, está registrado em cartório. O projeto urbanístico arquitetônico aprovado na prefeitura, o projeto executivo, e ao final de dezembro, dia 16, 18 de dezembro, nós entregamos para a CDHU, que fez agora o levantamento todo de planilha de custos, enfim, para atender isso. Já passou agora esse mês pela diretoria, aprovando essa licitação. Firmamos um convênio que está publicado também no Diário Oficial, etc., com a CDHU, para fazer essa composição de doação de terreno com a construção de um edifício de 20 pavimentos para 133 famílias. E aí é que vai ser, aí vencemos um desafio daqui a 2 anos e meio com a obra, e iniciamos um outro, que é essa questão da verticalização, né? E vamos atrás de recurso. Eu ia dizer antes o seguinte: o melhor programa habitacional, no meu modo de ver, seria o programa Dinheiro. Você tem um dinheiro e você apresenta um projeto para aquele dinheiro, né? Porque a gente tem muita regra, Emerson. Olha, aqui eu não posso colocar família com mais de R$ 1.600, aqui eu não posso verticalizar, aqui eu não posso ter comércio, aqui eu posso ter comércio. O comércio tem que ser para atender A ou B, subsistência, não pode ser um comércio privado para atender enfim, tem uma série de regras que o mais fácil seria, olha, o programa é dinheiro, vamos avaliar o projeto. É um projeto com as características de cada região, claro, né, que facilitaria também um pouco essa ação. Então, o Santa Casa hoje está bem encaminhado, a gente acredita que agora, começo de maio, a gente tem a licitação aí na rua. E provavelmente no ano que vem a obra já... tudo correndo bem, dá para fazer esse ano, início de obra, setembro, outubro, daí. Né? Esse é um dos problemas, é um dos gargalos habitacionais da cidade de Santos. Agora, uma outra questão, Emerson e Hélio, que também preocupa muito, é a questão da venda irregular de casas populares, enfim. Como coibir? É possível se pensar em coibir a venda, quer dizer, um contrato de gaveta? Há inclusive um projeto do vereador Sandoval Soares, vereador da Câmara de Santos, do PSDB, nesse sentido, no sentido de tentar
minimizar pelo menos esse tipo de prática que acontece muito. É possível se pensar numa... É possível minimizar. Teve já alguns avanços. Por exemplo, hoje, nas políticas habitacionais, por exemplo, do governo federal, você tem que fazer o CAD único. Né? Então, hoje, se você participar de um programa habitacional do governo federal, você participou lá no Amazonas, exemplo, veio para cá e for participar, você não entra. Porque hoje tem um cadastro único que não permite. No Brasil, que aquela família que foi beneficiada, ela não será beneficiada de novo. Sim. Então isso já é um avanço. O que precisa também é uma interação do governo de São Paulo e dos municípios no que é produzido, também inserindo nesse CAD único. Esse cadastro único. Então, as políticas do governo do estado, por exemplo, tem recurso do governo federal, isso já está ocorrendo. Né? Então, isso é uma primeira medida. A segunda medida tem que ter uma política aí social importante, que a gente chama do pós-ocupação, que tem o pré-ocupação e o pós-ocupação. Porque também, veja só, vamos supor que a gente vai tirar as famílias de um núcleo de favela. Ali ela não paga água, não paga luz. Sim. Né? Então, condomínio. Não tem condomínio, vive numa casa, tem toda a liberdade possível, nunca viveu em condomínio. Então, são grandes dificuldades. Quando você desloca essas famílias para viver em condomínio, lógico que há dificuldades. Né? E também tem a questão da política de você gerar renda. Sim. Né? Então, também é um outro fator. E o terceiro fator é evidente que nós temos que ter uma política mais rígida, né, do ponto de vista da fiscalização. Mas nunca sair do pressuposto que o sujeito não possa melhorar de vida e possa querer comprar uma outra unidade. Claro. Sabe? O que nós temos que entender, que aí acho que é uma outra questão conceitual que a gente tem que discutir, é que as políticas para as famílias de baixa renda, a gente tem que garantir que é o direito à moradia e não é o direito à propriedade. Né? Porque isso na Europa, por exemplo, você tem políticas ali de famílias que moram por muitos anos não tem a propriedade. Não tem a propriedade. Mas nós temos que garantir o direito à moradia dessas famílias, em condições dignas, satisfatórias. Claro. Então, é lógico, um período, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, num período de 10 anos, na qual ele paga e é subsidiado pelo governo federal em boa parte, nesse período ele não pode vender. Não pode vender. Né? Então, se ele... Mas a venda de gaveta não acaba acontecendo? Acaba acontecendo. E aí você tem que ter uma política de fiscalização, né? Uma política de acompanhamento social, né? Porque tem dois fatores. Ou o sujeito vende aquilo por 10, 20 mil reais e volta para o núcleo de favela, ou ele vende para comprar num lugar melhor porque ele melhorou de vida. Tem esses dois fatores. E tem que ser analisados. Tem que ser analisados exatamente, caso a caso. O senhor acha que essa proposta, esse projeto do vereador Sandoval pode ajudar nesse sentido? Eu acredito que sim. Ela é interessante no aspecto que provoca mais uma vez essa discussão e tenta trazer para um tema legal alguma possibilidade nova que a gente possa encontrar aqui também nessa situação. Não é simples, é um fator complexo, como bem disse o secretário Emerson. São vários fatores que podem levar uma família a necessidade de venda, transferência, enfim. O que eu entendo é que ela, apesar de conhecer as oportunidades que a família tem de poder transferir, devolver, porque ela vai ficar no cadastro. Ela vende, fica no cadastro, quem comprou, se for encontrado irregularmente, vai ser retirado do imóvel. Nós temos algumas ações em conjuntos recentes nossos que são histórias dramáticas, né? Quer dizer, são poucos casos que a gente consegue, inclusive, dar sustentação jurídica para isso. Não é simples, né? Então, quer dizer, o acompanhamento social, a gente consegue estar dentro de um empreendimento aqui em Santos, para vocês terem uma ideia, às vezes por mais de 2 anos. A gente acompanha 2 anos, 2 anos e meio, mas é certo que esse acompanhamento social daí para frente, ele não tem muito mais uma característica de acompanhamento social. Ele passaria a ter um outro tipo, né, que não é do interesse de um assistente social ou de um serviço social como que a gente pretende. Então, assim, provoca, acho que é interessante, deve ter alguma chance de melhorar, mas os contratos de gaveta, lá dentro da justiça, porque quando surgiu o fundo de arrendamento, o PAR, o Programa de Arrendamento Residencial, ele surgiu também com essa ideia, olha, o arrendamento na justiça, isso vai ser rápido, nós vamos retomar o imóvel e tal.
também não funcionou. Foi um complicador, né? O par. Porque o síndico era caixa, e aí o sujeito não podia ser síndico. Para tu comprar um parafuso, tu tinha que pedir para o FAR em Brasília. Então, também não foi. Então, a própria presidente, ela solicitou algum estudo também para o governo federal, que está lá, que está em andamento. Então, acho que combinando isso, a gente pode encontrar alguma forma. Né? Agora tem por exemplo, o CDHU lá em São Vicente está desapropriando, acho que em torno de 20, 25 famílias. Ou porque identificou que vendeu, ou porque, e a boa parte é porque não pagou, né, que é um outro processo. Né, porque se a família tem uma dificuldade de ordem econômica e por esse motivo volta, é outro complicador. Mas o pior disso é que eles foram leiloar o imóvel. Né? Tanto é que não venderam nenhum, né? Para leiloar R$66 mil. Quer dizer, que foge, que o correto seria, olha, se eu só estou retirando essas famílias, essas unidades, passa para a prefeitura, né, coloca dentro das suas prioridades. Porque daí vira política de mercado, né? Se você me permite, no caso do Fundo de Incentivo à Habitação Popular aqui de Santos, nos programas que nós ainda temos agora, nos programas mais novos estabelecidos com o governo federal e alguns com o estadual, onde eu não tenho retorno para esses governos, eu só tenho dinheiro municipal, Fincoab, eu tenho uma possibilidade, eu aproveito a oportunidade para dizer para o mutuário o seguinte, ele vai até a Coab e diz o seguinte para mim, olha, eu perdi o emprego, minha mulher perdeu o emprego, minha filha está doente, eu estou com algum problema, eu não estou conseguindo pagar. Ele me devolve, ele fica morando lá, quer dizer, o que é importante para mim é a oportunidade dele estar morando, né? Ele precisa de uma moradia. Então ele continua morando lá, eu estabeleço um comodato oneroso com ele, suspendo esse contrato e retomo assim que ele tiver condição de retomar. Quer dizer, você tem algumas chances. Os mecanismos de tentar resolver. Falar, olha, agora eu vou precisar de R$5 mil, de 10 mil. Joga no leilão e pronto. Porque a demanda aí é monstruosa, é enorme. Quer dizer, gente na fila para comprar um apartamento desse, não falta. Sim, sem dúvida. E aí vira política para a classe média, né? E as dificuldades são imensas. Mas uma outra dificuldade também, que envolve a questão habitacional, são as invasões. E como conter essas invasões? Essa é a pergunta que eu quero deixar para os nossos convidados responderem, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida ao Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Acre Fiat em Santos e São Vicente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 29 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Coab Santista, Hélio Hamilton Vieira Júnior, e o secretário municipal de Habitação de São Vicente, Emerson Santos. E eu gostaria agora de perguntar aos senhores a questão que deixei no bloco anterior. Como evitar novas invasões nessas áreas que já foram ocupadas e que foram congeladas, enfim, os barracos? Como evitar, secretário?
Bem, vamos lá. Primeiro que nós precisaríamos, os municípios precisariam uma ação integrada, né? Até porque nós vivemos na região metropolitana. Segundo, que aporte tecnológico hoje que permitiria um acompanhamento. O governo do estado até lançou um programa agora recentemente, né, junto com as prefeituras, no sentido de garantir alguns instrumentos tecnológicos para monitoramento, né, e algumas áreas passíveis de ocupação. Agora, nós temos dois tipos de ocupação. Nós temos o crescimento de ocupação nas áreas com intervenção, né? Então, por exemplo, lá no México 70, foi iniciado o projeto em 2005, 2006. Passou 9 anos. Então, acaba sendo, pela morosidade da execução do projeto, né, as famílias vão crescendo e vão reconstruindo. Aí monta um barraquinho atrás da própria casa, tal, então vai tendo uma expansão. Então, lá, que era um projeto de 2.168 moradias, hoje eu já tenho lá quase 3.000 moradias. E aí você acaba, muitas vezes, inviabilizando o programa. Claro. E o correto é você congelar, né? Agora, é evidente que é uma tarefa muito difícil. Primeiro porque nós estamos mapeando em São Vicente, inclusive, que a gente tem vários pontos de pequenas ou grandes ocupações. A Fazendinha é uma grande ocupação, mas nós temos atrás do Quarentenário, atrás da Vila Ponte Nova, no Maitá, enfim, no Sambaiatuba. Então, todas essas áreas têm um conjunto. Quando tem um aglomerado muito grande, nós temos dificuldade de entrar na área, temos dificuldade de se fixar na área. E imagino até para congelar. Até para congelar, porque é difícil, né? Tem algumas áreas que a gente vai fazer algum nível de intervenção, nossa equipe não consegue obter êxito, né? Então a gente tem que ter uma política que permita estrutural, né? Estruturar do ponto de vista da fiscalização, ter uma compreensão junto com a comunidade para que ela possa também ajudar a não ajudar e a defender aquela área, evitar que novas invasões porque aconteçam. Quanto mais ela cresce, mais dificuldade nós teremos de ter uma política habitacional. É uma saída. É por aí mesmo? Esse é o fator imediato, né? Agora não tem outra forma mesmo. Acho que a ideia de metropolização de qualquer ação, novamente, ela é bastante interessante. Tecnologia para isso, a gente tem estudado alguma coisa na Prefeitura de Santos, tem bastante dificuldade, porque o retorno dessa tecnologia, seja por foto aérea, por qualquer tipo de acompanhamento, ele é moroso e a ocupação se dá em um dia. Um fim de semana. Enfim, então os problemas são inúmeros. Agora, o correto, né, vamos chamar assim, é você correr para estabelecer alguma coisa à frente da demanda. Nós temos que... mas isso é uma utopia, é um absurdo, mas é isso que nós temos que trabalhar. Senão, não vamos conseguir conter a ocupação irregular. À frente dos prováveis acontecimentos. As cidades onde consegue alguma coisa assim, é porque eu não preciso de moradia de interesse social, não preciso, mas eu estou já aqui com mais 400 unidades pela minha casa, estou ali com mais 200 pela Coab, ali tem mais 300 pela... É a forma. Hoje nós temos 1.900 unidades em obra, mais 1.800 aproximadamente em planejamento para iniciar, como o caso de Vila Santa Casa, as faixas da União, que são terrenos que vieram da Secretaria de Patrimônio da União, enfim, temos esses estudos. Agora, essas 4.000 unidades seriam para os 4 anos anteriores, os 4 anos anteriores para os 4 anteriores, nós precisamos fazer 1.000 unidades ano, para poder recuperar em algum tempo. Claro. Então, acho que esse foco não tem que ser perdido, porque a ocupação irregular, com o crescimento portuário, com o crescimento de petróleo e gás, com o crescimento econômico, enfim, a região metropolitana na Baixada Santista não há quem segure. E o Santos Novos Tempos está nessa conta das 1.900 unidades? O Santos Novos Tempos, ele é um programa de macrodrenagem, urbanização, paisagismo e outras áreas. E a habitação entra nesse programa como contrapartida aos recursos que vieram do Banco Mundial. Então, nós temos ali, no Santos Novos Tempos, até agora, cerca de 40 milhões de reais da parcela que a gente aplica em habitação. Mas o mais interessante dessa conjugação, dessa parceria, é que a habitação vai liberando, tem mais esse detalhe, vai liberando frentes de obra para o Santos Novos Tempos. Então, nós temos ali as estações elevatórias e comportas, trabalhamos até na divisa Santos-São Vicente, o Emerson acompanha essa situação também, estamos tentando evitar lá que tenha que tirar o maior número de pessoas também.
Então, mas a habitação também trabalha com isso, tanto que o Caneleira 4, que a gente começa a entregar agora, já começa a atender também alguma coisa para essa liberação de frentes. Né? Então, é até interessante que você libera frentes, que você coloca a obra nesse lugar e evita, dessa forma, um retorno, uma ocupação irregular. Seria o ideal, se a gente conseguisse liberar aquela borda que a gente libera de palafitas e ter imediatamente algum tipo de obra. Então, é um programa que, a partir do meio do ano passado, tomou um ritmo bastante interessante e as obras agora começam a aparecer. Muito bem. Senhores, já estamos nos aproximando do final do programa. Eu queria reservar esses últimos minutinhos para falar a respeito do ano eleitoral. Nós estamos a 5 meses das eleições. Em que medida, secretário Emerson, o ano eleitoral ajuda, favorece, vamos dizer, um desenvolvimento efetivo da política habitacional? Ou fica só no discurso, no palanque, na promessa e no avanço? Ao contrário, prejudica? Não, na realidade, o processo eleitoral serve para pautar algumas questões importantes. A questão da habitação é uma questão importante. Claro. Acredito que na discussão da disputa do governo do Estado de São Paulo, essa pauta seja colocada, mesmo no governo federal. Né? Agora deve ser lançado Minha Casa Minha Vida fase 3, né? Que acho que muda um pouco o perfil, mas é uma oportunidade. Do ponto de vista da gestão, é um problema, porque nós temos que licitar... Você não pode, né, tem limitações. Eu tenho que licitar tudo e estar contratado, homologado até o dia 7 de julho. Né? Então, quer dizer, a gente tem que correr contra o tempo, essas questões são devagar, né? E esses recursos todos são do governo federal. Né? Então, como a agenda e a eleição é federal portanto, acaba tendo esse tipo de dificuldade. Você vê uma boa oportunidade de se aprofundar essa discussão? Sem dúvida. O ano eleitoral sempre tem colaborado. Acho que a gente tem que deixar claro também, o nosso papel é ser críticos, né? Porque, do que a gente vive e tudo mais, das necessidades aí que são fundamentais para que a gente avance, mas é inegável o avanço no caso do Estado de São Paulo, no caso do governo federal. E o mais importante é essa conjugação de esforço, a soma de Minha Casa Minha Vida, com Casa Paulista do governo do Estado, por exemplo, você então... o município, o governo estadual e a União trabalhando efetivamente juntos. É importante demais isso aí. Mas, então, o ano eleitoral acaba colaborando sim, nesse aspecto da... Pelo menos para que surjam novas ideias, ou até mesmo arrancar compromissos dos presidenciáveis, dos candidatos ao governo de São Paulo, compromissos sérios e efetivos em relação à habitação. É preciso, esse é o papel, inclusive, da imprensa, e certamente a imprensa vai fazer isso durante esse processo eleitoral, já está começando a cobrar compromissos dos candidatos. Secretário Emerson, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição. Pois não. Hélio Hamilton, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado, parabéns pelo jornal, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte a ambos nesse desafio imenso que é cuidar da política habitacional nas duas principais cidades da região metropolitana da Baixada Santista, que só na ilha tem um déficit expressivo de 40 mil moradias. Em São Vicente, 24 em São Vicente, 16 em Santos, e o que se espera é que se consiga o recurso suficiente, terra suficiente, enfim, todas as condições mínimas para que tenhamos a construção de casas populares e as pessoas possam dispor, evidentemente, de um endereço, de uma residência, porque não há nada mais importante do que o teto, do que a casa própria, de ter para onde voltar. E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a presença do presidente da Coab Santista, Hélio Hamilton Vieira Júnior, e também do secretário de Habitação da Prefeitura de São Vicente, Emerson Santos. Agradecer a ambos, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.